Aí eu resolvi fazer alguns vídeos novamente. Eu tinha desistido de fazer vídeo, de fazer vlog, porque tem tipo 1 milhão, 3 zilhões de vídeos no YouTube. E quase todos eles falam das mesmas coisas, porque eu acho que todo mundo que gosta das mesmas coisas gosta de fazer vídeo e falar das coisas que gosta. Eu não sou diferente, eu gosto bastante de várias coisas, como por exemplo, cinema, livros, séries e games. Sim, eu sou a mesma pessoa que gosta de cinema, livros, séries e games. Então eu resolvi voltar a fazer os vídeos sem nenhum pretexto, e ele está assim nessa telinha medíocre de notebook, porque eu estou filmando com a webcam do notebook. E eu vou ver se eu edito e passo para preto e branco para deixar isso menos medíocre, mas vai ficar medíocre. Então essa pode ser sugestão para o nome do canal: vídeos medíocres. Mas o que eu vou falar hoje não é medíocre. Hoje eu vou falar sobre um filme que tá se tornando assim o meu filme favorito, tipo da vida mesmo. Pra mim, que sou uma pessoa bastante cinéfala, bastante amante de cinema, é muito difícil falar que um filme é o favorito, porque é muito difícil escolher um filme como seu favorito. Continuando, eu não gosto de falar que um filme é meu favorito, porque eu sou assim, eu assisto um filme, poxa, nossa, esse é o melhor de todos os tempos. Quem é esse diretor? Nossa, vou digitar aqui no computador agora, preciso saber quem é esse diretor, preciso saber mais sobre a vida dele, preciso descobrir cada um desses atores que faziam esse filme. E aí depois é o próximo, e o próximo, e o próximo, sempre assim. Mas enfim, no meio dessa minha loucura de saber ou não saber qual que é o meu filme favorito, eu descobri há uns 2 anos e meio, mais ou menos, o filme Antes do Amanhecer, que se tornou meu filme favorito. Ele é de um diretor que está bem badalado agora, porque ele concorreu ao Oscar esse ano com o filme Boyhood. E o filme Boyhood é muito legal, gostei bastante, é lindo, é maravilhoso e tal. É um filme bem legal, talvez eu faça algum vídeo falando sobre ele, não sei ainda. Mas eu quero falar sobre o filme Antes do Amanhecer, mais necessariamente sobre a trilogia inteira, porque o Antes do Amanhecer é uma trilogia, não o filme. Ele tem outros filmes, que é o Antes do Pôr do Sol e o Antes da Meia-Noite, que é a continuação do filme. Richard Linklater, ele ficou muito famoso com o filme Boyhood por ser um filme que durou 12 anos para ser filmado. E esses 12 anos de filmagem registravam exatamente 12 anos na vida dos personagens. Essa experiência que ele teve nesse filme, ele já viveu antes na trilogia Antes do Amanhecer, só que não em um filme só, ele fez em 3. E em cada espaço de tempo ele acompanhava a vida da Celine e do Jesse, que são os personagens principais, que você conhece no Antes do Amanhecer. Se você ainda não assistiu o filme, assista, porque é simplesmente muito bom. É realmente muito bom. E principalmente para essas pessoas que gostam de filmes calcados no diálogo. O filme é isso. Pra mim, o diálogo do filme é um personagem. Não, é o cenário. O cenário do filme é o diálogo. A fotografia do filme é o diálogo. Parece estranho falar isso, mas todo o pano de fundo do filme, todo o roteiro do filme parece que foi pensado só no diálogo. E, assim, são diálogos profundos. Às vezes eu me pego perguntando, poxa, esse filme devia ser um livro, porque eu queria experimentar melhor tudo isso que tá sendo falado pelos personagens. Às vezes você tem vontade de pausar o filme e entender melhor o que está sendo falado. Bom, vou parar de enrolação e falar um pouco do que acontece no filme. Se você ainda não assistiu e acha que eu vou dar spoiler e tal, e quiser pausar o vídeo, ir lá e assistir a trilogia, assiste e depois você vê o vídeo. Mas também não precisa ficar muito preocupado, porque eu não vou dar muitos spoilers sobre o filme. Eu vou falar mais assim uma resenha, uma sinopse do que acontece. No primeiro filme, que se passa lá no ano de 1994, eu acho que ele foi rodado em 1993 e foi pro cinema em 1994, então é mais ou menos por aí que o filme se passa. 2 jovens de aproximadamente uns 23, 22 anos se conhecem, que é a Celine e o Jesse. Ela tá numa viagem de trem indo para França, que é onde ela mora, ela é uma francesa.
E o Jesse é um americano que estava viajando de trem, encontra ela lá no trem. Aí eles estão sozinhos viajando, cada um lá com seu livro, sentado no trem, e eles acabam começando a conversar. Eles percebem que eles têm várias coisas em comum. E a principal coisa que eles têm em comum é gostar de partilhar as experiências da vida deles. Então eles vão ficar praticamente o filme inteiro compartilhando essas experiências que eles tiveram desde a infância até o momento que eles estavam ali. O Jesse, ele tava meio que perdido na Europa, ele tinha levado um fora e tava rodando pela Europa sozinho. E a Celine tava voltando pra França, então eles vão ficar... esqueci o nome do país que eles ficam. Calma aí, vou lembrar, depois eu volto fazer o vídeo. Ok, lembrei, eles ficam na Áustria, eles ficam na cidade de Viena, que é a capital da Áustria. E eles não tinham muito dinheiro, mas eles resolvem passar o dia lá, então eles têm que se programar para ficar andando, perambulando pela cidade. Eles vão por bares e lugares que tinham por lá, onde eles podiam gastar pouco dinheiro e poder se conhecer melhor, porque eles eram completamente desconhecidos. E durante essa noite e o dia todo que eles passam juntos, eles vão se conhecendo cada vez melhor e vão percebendo que pintavam um clima e que ia surgir alguma relação ali. Só que ia chegar um momento, no dia seguinte, que a Celine ia ter que pegar o trem e voltar para Paris, onde ela morava, e o Jesse ia ter que voltar para os Estados Unidos. Só que, agora é o momento de spoiler do primeiro filme. Se você não assistiu, assiste o primeiro filme. Tá. Eles não trocam telefone, eles não trocam nada, não trocam endereço, eles só sabem, tipo, o primeiro nome de cada um. É aquela coisa, aquela sensação horrível quando você encontra alguém que é maravilhoso, alguém que tem ideias que batem com as suas, alguém que você vai falar ali sobre política, economia e vai ouvir, vai falar sobre seus filmes preferidos e a pessoa vai ouvir. Nossa, minha mãe tá me chamando. Ok, voltando. Eles acabam não trocando nada disso e eles se despedem. Eles combinam que vão se encontrar ali em Viena daqui 6 meses ou 1 ano e vão se ver lá. E só isso. Você fica com essa esperança. Nossa, eles vão ficar morrendo de saudade. Eles resolveram não trocar telefone, não trocar carta nem nada. E vão acabar conversando depois. Quem sabe eles vão levar um namoro, vão conversar. Nossa, que barulho do inferno que tá fazendo aqui em casa. Então o barulho parou, continuando e voltando a falar o que acontece no filme, antes do amanhecer. O Jesse e a Celine acabam não trocando nenhum tipo de contato para eles poderem se encontrar efetivamente. Então todo aquele dia que eles passaram, e o filme passa no decorrer de um dia inteiro e uma noite inteira. Então é o antes do amanhecer. Quando o dia amanhece, eles não têm mais nada. Eles não podem continuar juntos porque eles têm as suas vidas a seguirem. Eles se separam naquela esperança que você fica que eles vão se encontrar. Mas aí o filme acaba. Eu fico pensando que a gente esse filme em 94, 95 teve uma síncope nervosa, porque eu ia morrer se eu não tivesse certeza que ia ter um segundo filme e não tinha certeza se ia ter um segundo filme. Não foi que nem Boyhood que você pôde acompanhar a vida do moleque lá até o fim. Eu acho que eu ainda tenho esperança que ele vai continuar. Eu acho que ele deve estar gravando a vida do menino. Não sei. Não posso dar essa informação com certeza. Mas o filme Antes do Amanhecer teve continuação. E foi lá, passados muitos anos, aproximadamente uns 10 anos, assim. Eu acho que foi 10 anos que passou. E começa o filme Antes do Pôr do Sol, que é o filme número 2, que é a continuação do Antes do Amanhecer. Aí passou vários anos na vida do Jesse e na vida da Celine. Eles mudaram completamente. Eles eram 2 jovens, sonhadores, com ideias diferentes sobre o mundo, sobre a vida, querendo aproveitar, querendo viver, querendo curtir, cheios de anseios pela vida. E tudo aquilo mudou, porque eles viveram experiências, aproveitaram aquele momento e agora eles eram praticamente pessoas diferentes. O Jesse, por exemplo, ele virou escritor e ficou até bastante famoso por ser escritor, porque ele resolveu contar a história que ele teve daquela noite, daquele dia que acontece no primeiro filme. Então ele faz um livro para contar a história
da francesa que ele conheceu numa viagem de trem em Viena e que ele ficou 10 anos sem ver, ou até o momento do início do filme, antes do pôr do sol, ele não tinha mais visto a Céline. E aí ele vai pra França pra fazer a divulgação desse livro. E quando ele tá numa livraria, isso logo no comecinho do filme, ele tá numa livraria, dando autógrafo e tal, e falando sobre a história. Só que ele não conta no livro que a história é verdadeira, que é a história dele. As pessoas estão ali, todas ansiosas, querendo saber o que acontecia naquele livro. E fica a dica, eu acho que devia ter realmente um livro. Tinha que ter um livro, por favor, produção desse filme, por favor, diretor, roteirista, libera pra nós. Tá, pareci louca, agora pareci ter pedindo, mas devia ter. O Jesse tá lá divulgando o livro dele, quando ele menos espera, França entra na loja, lá na livraria, a Céline. E ela fica ali pacientemente esperando ele dar autógrafo e falar com as pessoas, mas ele já viu ela e percebeu, poxa, puta que pariu, é ela tá aqui. E fica claro que ele escreveu esse livro pra ver se achava ela. E eles vão conversar. Conversa vai, conversa vem, porque o que eles fazem melhor é trocar ideia, e todas as ideias que eles trocam no primeiro filme e eles trocam no segundo filme são ideias pertinentes da realidade humana, em todos os sentidos. Por isso que eu acho que é um filme que merece muito ser assistido e ser assistido várias vezes. Porque ali eles vão compartilhar toda uma filosofia de existência, todo um existencialismo. Se você tá pensando em morrer, você assiste aquele filme, talvez você vai desistir de pensar em morrer. Porque... Não porque ele fica batendo na tecla que a vida é boa. Pelo contrário, eles ficam questionando a vida, questionando a forma que nós vivemos. E esse questionamento faz com que a gente pare e reflita sobre a gente, além de pensar sobre, nossa, poxa, isso aconteceu na vida deles e tal, como seria se fosse na minha. Então, no meio dessas conversas que eles têm, eles acabam descobrindo que os motivos deles não terem se encontrado há vários anos atrás, como eles haviam combinado, de se encontrar apenas um ano depois daquele primeiro encontro que eles tiveram. E o que acontece foi que o Jesse foi pra Viena porque ele estava muito apaixonado pela Céline, ele estava desesperado para falar com ela de novo, depois daquela noite maravilhosa que eles viveram. Ele estava querendo falar muito com ela, e ela também estava querendo falar com ele. Só que aí a avó dela acabou morrendo, ela teve que ir no velório, essas coisas e tal, e ela não foi, e ela também não tinha certeza se ele ia aparecer por lá pra relembrar, ela não sabia nem se ele estava pensando nela. A verdade é essa, eles não tinham muita certeza se um ia lembrar bem do outro, se um ia realmente querer ver o outro, porque afinal eles eram completamente desconhecidos e só conversaram um dia. Só que esse um dia que eles conversaram foi suficiente para criar todo aquele clima, toda aquela empatia entre eles e entre nós por eles. Porque quem assiste o filme, desde o primeiro instante, se sente em química com os personagens e com tudo que eles têm a dizer sobre a vida deles pra gente. E aí eles começam a falar o que aconteceu na vida deles, todo esse tempo que eles ficaram longe um do outro. E aí eles têm que se separar novamente, porque o Jesse acabou se casando nos Estados Unidos, tendo uma vida. A Céline não se casou, ela continua solteira, mas ela se envolveu em vários relacionamentos, porque ela não conseguiu esquecer o Jesse, ela estava sempre à procura de um cara que fosse completar ela, como ela achava que o Jesse completava. E não pensem assim, é um filme de romance. Não, é um filme muito mais do que romance. É um filme sobre vida, sobre realmente comportamento. Ele não para naquele clichê romântico. Ele tem sim a ideia do romance, mas mais pelo fato de ser uma história contada assim, em formato de romance, e porque tem um casal que tem um clima romântico entre eles, mas não é aquele negócio tipo filme que passa sábado à tarde na Globo. Não é. E é isso. Eles vão ter que se separar novamente. Então o filme vai caminhando assim pra uma melancolia até o final. Porque você sabe que tá chegando a hora deles se despedirem. E antes do pôr do sol, o Jesse tem que pegar o avião, que já tá marcado pra ele voltar pros Estados Unidos. E ele não vai mais poder ficar com a Céline. Ele tem uma esposa, ele tem um filho. E aí ela convida ele, alguns minutos antes dele pegar o avião, pra ir na casa dela. E ele vai. Quando chega lá, spoiler, chato, mas vale a pena pra quem já assistiu o filme, é legal lembrar, porque pra mim é uma das melhores cenas do cinema. Eu acho. Então,
Ele sobe lá no quarto dela, eles acabam escutando a Nina Simone, que, incrível, super referência dentro do filme, e conversando mais sobre as coisas que estão acontecendo, a gente começa a perceber que eles estão querendo fazer com que aquele tempo se prolongue, mas o tempo dentro do filme é aquela parada mesmo, de ser vida real. Ele só tem aquele momento pra passar ali e tem que ir embora. Aí ela pega o violão, de tanto ele insistir para que ela tocasse, porque ela tocava e compunha. Assim como ele tinha feito o livro pensando nela, ela fez uma música pensando nele. E ela toca a música pra ele. E o filme acaba, depois que ela acaba de tocar a música pra ele. E tipo, mais uma vez eu morreria se eu não soubesse o que acontece depois. Mas continuo, porque tem o 3. E o filme 3, ele é bem recente, o Antes da Meia-Noite. O Antes da Meia-Noite, você vai descobrir que eles se casaram e que agora eles vivem juntos e que agora eles têm 2 filhas, eles têm 2 filhas gêmeas e que agora eles são um casal de meia idade e eles estão no meio de toda uma confusão e conflitos, porque como eles eram jovens, questionadores e depois passou muito tempo, eles continuaram bastante idealistas, principalmente a Celine. Agora eles tinham que enfrentar as crises do dia a dia de uma vida normal, de um casal comum. Um casal como qualquer um outro. E eles são pessoas comuns como qualquer outra pessoa no mundo. Isso que é o mais interessante. Porque esse diretor ele consegue colocar aquela lupa em cima da vida normal de qualquer um, fazer com que acontecimentos se tornem espetáculos da vida dentro do filme dele. E eu acho isso muito legal, acho isso muito interessante. E eles têm que começar a aprender a viver com a convivência um do outro. Mesmo porque eles já estão há um tempo casados. Mas aí eles começam a decidir se vale a pena ficar. Se esse amor vai suportar realmente tudo isso. E eles passam lá um dia inteiro juntos, viajando. Eles estão viajando, passando um tempo na Grécia, na casa de amigos. Mas eles sempre se recumam e vão ter aquele espaço só deles. Então eles vão para um hotel e dentro do hotel eles têm uma super discussão, porque a Celine está bastante descontente com o casamento, com as obrigações, quanto mulher, dona de casa e mãe. E ela faz todos esses questionamentos do porquê serve cada uma das obrigações e regras impostas pela sociedade para as mulheres. E o Jesse também está com aquele dilema, porque ele tem que escrever, ele é um escritor, ele deixou um filho nos Estados Unidos para poder se dedicar a uma outra família, ter um outro amor, já é para ele um outro casamento, porque ele separou e casou de novo. Então esses conflitos que são parecidos, muito parecidos com os conflitos normais do dia a dia, são vistos de uma forma, vamos falar sobre isso. E é muito bom. Então Richard Linklater se tornou um dos meus diretores favoritos por ele conseguir fazer isso com uma espécie de maestria, com um diálogo super inteligente, com um romance que é super bom de assistir, você não vai morrer de tédio assistindo um romance, com um romance que eu acho que dá pra homens e mulheres assistirem, que dá pra pessoas que não têm muita paciência com o cinema assistir, só não dá pra pessoas que só gostam de filmes muito agitados, mas se você só gosta de filme muito agitado, cheio de explosão e coisas assim, aproveite o momento para assistir uma coisa diferente e assiste esse filme. Porque ele vale muito a pena. Eu acho que o vídeo já ficou muito longo. Eu acho que eu falei algumas coisas que talvez não fazem muito sentido, mas enfim. Tô gravando um vídeo e a minha mãe interrompe perguntando com quem estou falando. Assim, como Richard o Richard Linklater. E aí quando eles começam a conversar, eles percebem que eles têm várias coisas em comum. Continuando, o barulho parou. Que é o antes do... Que é o... Eu não gosto de falar que um filme é favorito.